O negócio é o seguinte. Eu recomendei a vocês que para se livrar de dízima periódica, passasse o 0,8 dividindo. Só para que eu me arrombe e tu não, eu vou passar provocativamente o 0,6 dividindo. Não altere a tua solução, tá? Espera o resultado final. 8 sextos a 4 terços. Putz, se eu for dividir 4 para 3, vai dar 1,333. Meu Deus. T1 é igual a 1,333 T2. E isso é dor de cabeça na certa. Eu não poderia substituir na segunda equação ali o T1, o T1 vezes 8 por T2, ponto 0,8, para ficar mais fácil. Aqui tu diz? É. Trocar a posição desses caras, não, trocar o T1, o T1 que está multiplicando 0,8 por T2 vezes 0,8, que está na primeira. Ah, mas não é só T1, é T1 vezes 0,6 que é igual a T2 vezes 0,8. Se não tivesse esse 0,6, tu poderia, certo? Quanto que deu o T1 mesmo? 1,333 T2 vezes 0,8 mais 0,6 vezes T2, eu só inverto esses caras para ficar mais elegante, igual a 500. Caramba, como é que eu vou fazer aquilo ali? 1,3333 vezes 0,8. Pois então, cara, é por isso que eu sou fã de fração. Se o cara manja de fração, ele nem se estressa, porque o que é 1,333? É 4? 4 terços. T2 vezes 0,8 mais 0,6. Outra, hein? Se eu quiser o 0,8, eu posso escrever como 8 décimos, concorda comigo? Ou 4 quintos ainda, né? Certo? Já que eu estou trabalhando com fração, né? Então, beleza. 8 sobre 10. E o 6, 0,66 sobre 10 T2 é igual a 500. Então exigiu do aluno um conhecimento de matemática muito superior só por ter isolado de um jeito diferente aqui. Que tristeza. Olha, daria para simplificar ainda aqui por 2, concordam? E lá também, né? Certo? Então, para ficar mais elegante, 4 quintos e 3 quintos. Multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador, dá 16. Denominador multiplica denominador, dá 15. 16 quinzeavos de T2 mais 3 cincoavos de T2 é igual a 500. É igual a 500. Como é que eu vou somar essas frações, hein? 16 quinzeavos mais 3 quintos. Mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo? Qual é a tua dica? Claro, é isso. O mínimo múltiplo comum é quando a gente não enxerga que é só ajustar o denominador, né? Eu queria que aqui fosse quanto? Eu queria que fosse 15. Basta multiplicar por 3 embaixo e multiplicar por 3 em cima, né? Concorda comigo? Agora ficou bem gostoso de somar. Quanto é 16 quinzeavos mais 9 quinzeavos? 25 quinzeavos vezes T2 é igual a 500. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. T2 é igual a 500 vezes 15 sobre 25. 50 por 25 é 2, dá 20. E 20 vezes 15, 300 newtons. Agora que eu achei a T2, como é que eu acho T1? Está aqui, né? Mas eu não vou ficar me matando com dízima periódica, não. Eu vou pensar que 1,333 é 4 terços. Olha que delícia que fica. 300 dividido para 3, 100. 4 vezes 100, 400. Quem fez seguindo a minha dica, a única diferença que houve é que sofreu menos no final da conta. E aí eu já fiz do jeito difícil para tu perceber que se acontecer assim, tu tem a opção de isolar outra letra e sofrer menos com os números que vão surgir. Repito o que eu já disse antes. Ao meu ver, esta questão de física é uma das mais difíceis do ano. Porque tem que fazer o diagrama de corpo livre. Tem que fazer a decomposição de vetores, ou seja, tem que ter uma bagagem boa do ano passado. Tem que se montar uma equação para o eixo X e uma equação para o eixo Y baseado no equilíbrio.
E ainda depois fazer um sistema de equação. Cara, são pelo menos 5 passos aí que tem que saber executar para chegar na resposta. Mas eu tenho que te contar uma outra técnica. Talvez tu fique até um pouco chateado, porque eu vou te obrigar a saber essa técnica também. Mas tem uma outra técnica que é tão ridícula e tão simples que dá raiva. Qual foi a tarefa que eu pedi para ter? Era só isso, não foi? E ler. Mas tinha mais conta para resolver? Não, né? Até 8. Vocês leram então a página 8? Eu vou mostrar para vocês agora uma nova técnica chamada Teorema de Lamy. Vou aproveitar esse mesmo exemplo, tá? Essa mesma questão eu vou fazer com o Teorema de Lamy, para tu ver como é mais simples nesse caso. Pessoal, olha só. Vocês devem lembrar do ano passado que tinha uma questãozinha lá que falava de triângulos. Tinha lá o lado A, o lado B e o lado C, os ângulos alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Numa parte a gente aprendeu a lei dos senos. A lei dos senos dizia que o lado de um triângulo é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. Alguém continuaria? B sobre o seno de beta, que é o ângulo oposto. Ou ainda, C sobre o seno do ângulo oposto, seno de gama. Lei dos senos. Foi ou não foi? Né? Vimos isso ano passado. Agora vem cá. Quando eu fiz essa questão, a primeira coisa foi pegar essa situação aqui e fazer aquele desenho lá, ó. Uma força representando a tração 1 para lá, uma força representando a tração 2 para lá e uma outra força representando a tração 3 para baixo. Por incrível que pareça, essa situação aqui com 3 vetores, se eu descobrir que ângulos são esses aqui, ó, eu posso usar o mesmo teorema, a mesma lei dos senos para resolver essa encrenca, só que aí o nome é diferente, porque foi um outro cara que desenvolveu, chama-se Teorema de Lamy. Peraí, esse ângulo aqui é fácil achar, concorda comigo? Deixa eu ver, 53 mais 37, 90. Para completar os 180 graus, opa, já achei aquele ângulo ali. Esse ângulo aqui nós vimos que era 53. E aqui embaixo é quanto? 90. Esse ângulo aqui é 37. E aqui embaixo? 90. 90 mais 53 é 143. 90 mais 37 é 127. E esse aqui é o ângulo de 90 graus. Então tu vê, o desenho que eu fiz é o mesmo desenho que eu iniciei a brincadeira lá, T1, T2, T3, só que em vez de ter que decompor um monte de vetor, eu só tive que achar o valor desses ângulos aqui, e representei. O que diz o Teorema de Lamy? O Teorema de Lamy diz o mesmo que a lei dos senos. Ele diz que esse vetor T1 aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de 127. E que esse vetor T3 aqui, ó, é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto, seno de 90. Vocês concordam comigo que o T3 era o próprio peso, 500? Se tu manja de círculo trigonométrico, tu consegue achar o seno desses ângulos. E aí acabou. Aí eu já vou achar o T1. Deixa eu ver. É mais fácil assim. Dá uma linha de conta.
uma linha contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dezenas de linhas das outras. Então, para situações que envolvem 3 vetores, pô, o teorema de Lamy é fera, cara. Só tem um detalhe, né? Tem que ter uma bagagem do ano passado, certo? Vamos ver se tu tem essa bagagem. Alguém arriscaria me dizer quanto é o seno de 90? Oh, que bonito! Eixo do seno, aqui é 90 graus, quando o ponteiro está aqui, preenche todo o eixo do seno, né? Seno de 90, 1. Mas como é que eu vou achar o seno de 127? Pelo amor de Deus, aqui é 180, 127 deve estar por aqui assim, ó. 127. Como é que eu vou achar o seno desse cara? Isso é um seno, não é? Concorda comigo? Pô, peraí, cara, é o mesmo que esse aqui, né? Concorda comigo? Ah, então é só ver o ângulo que faz com a horizontal. Se aqui faz 53, aqui faz 53, quer dizer que o seno de 127 é igualzinho ao seno de... E foi fornecido o seno de 53, não foi? Quanto é que era o seno de 53? 0,8. Está dividido, passa 8 vezes 5, 40. Três linhas. Foda, né, cara? Vamos achar o T2. Vamos achar o T2. T2, me ajuda. Sobre o seno de 143 é igual T3 sobre seno de 90. O T2 eu quero descobrir. 143 está por aqui assim, ó, 143. Que ângulo que ele faz com horizontal? Então vai ser o mesmo seno do 37. Seno de 37, 0,6. Aqui é 500, seno de 90 é 1, está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 5 é 30. Porra, o Lamy é foda, cara. Que bicho foda. Pegou um método que era complexo e criou uma forma quase instantânea. O aluno que está muito fissurado nisso, ele já percebe o seguinte, olha, isso aqui é 90, seno de 91, putz, para achar essas trações é só pegar a tração 3, né, que seria 500, e multiplicar, ora por seno de 53, ora por 137. O cara faz instantaneamente de cabeça isso. Por isso que na tua prova eu vou te obrigar a fazer o método complexo, porque eu quero o teu bem. Eu quero o teu bem, eu quero que tu saiba de verdade. Porque senão o cara que sabe o teorema de Lamy, ele olha, ele faz em 1 minuto a questão e não exercitou. E sabe qual é o problema do teorema de Lamy? Ele só funciona em casos particulares. A outra técnica que eu mostrei para vocês funciona em todos os casos, todos! O teorema de Lamy, então, ele é pequeno perto do método Ninja Mutante Power Plus. Por isso que o legal é saber os dois. Pois não. Aí assim, ó, o radiano é para o ângulo, né? Mas se fosse 30, quer dizer raiz de 3 sobre 2, pode deixar a raiz. Pode deixar a raiz. Sem problema nenhum. Pessoal, eu te mostrei o método da decomposição. Pois não, desculpa. O teorema de Lamy ele só funciona para sistemas de 3 forças. Pode ser 5 forças não vai fechar. Não fecha. Tá? Então o teorema de Lamy, ele tem uma limitação grande. Ele só serve para situações que possuem 3 forças. Eu até acho que, ó, aqui, ó, tá até na apostila, ó, página 8. Vantagem do teorema de Lamy. Resolução simples, resolvendo com poucos cálculos. Né? Tu viu? Foi rapidão. Desvantagem do teorema de Lamy. Resolve apenas problemas que tenham 3 forças em equilíbrio. 4 forças, meh. 2 forças, meh. Sacou? Por isso que o teorema de Lamy é bom saber para ter aquela resposta ninja pro vestibular, né? Mas tem que saber outras coisas também. Só faltou eu comentar qual método. Resolução pelo método poligonal. Fiz pelo teorema de Lamy. Ah, não vou perder a oportunidade, né? Bom, galera, quando a gente ia somar vetores, tinham 2 técnicas para somar vetores graficamente, né? Uma era a técnica do paralelogramo. Por exemplo, eu quero somar o vetor A com o vetor B.
pontilhada paralela, por isso técnica do paralelogramo, e desenho o vetor resultante. Concorda comigo? Mas tinha uma outra técnica mais gostosa. Ah, garoto! A técnica da bundinha na cabecinha, tu pega a bundinha de um vetor e encosta na cabecinha do outro. Esse método é chamado método polígono. Polígono porque a gente forma um polígono para criar a solução. Bem mais fácil, concordo? Outra coisa que torna esse método mais poderoso é que dá para somar 1000 vetores de uma vez só, enquanto o método paralelogramo é de 2 em 2. Por isso que eu sou fã do método polígono. Peraí. Essa situação, esse sistema está em equilíbrio, concorda comigo? Está em equilíbrio. O que é equilíbrio? Força resultante. Se eu tenho 3 forças e a resultante delas dá 0, quando eu for fechar o método do polígono, o último vetor tem que encostar no primeiro. Porque se o último vetor não encostar no primeiro, não fechou o polígono, sobrou uma certa resultante. Não entendi, professor. Olha só. Se eu tenho 3 vetores, 1, 2, 3, a soma desses vetores pode dar 0? Deixa eu ver. 1, 2, não pode. O resultante é esse aqui, ó. Para que a soma de 3 vetores dê 0, depois que eles estiverem desenhados, a cabecinha do último tem que juntar na bundinha do primeiro, né? Aplicando exemplo ali. Isso é o que eu vou fazer. É que antes eu estou preparando o meio de campo. Essa situação desses 3 vetores, é possível que dê 0 a soma deles, concorda comigo? Certo? Nós sabemos que nessa situação que a gente acabou de ver, esses 3 caras, a resultante deles tem que dar 0. Então, peraí, eu vou usar a técnica do polígono para criar um triângulo com esses vetores. O vetor T1 é esse aqui, vetor T1. O vetor T2 eu vou colocar a bundinha na cabecinha. E qual é o ângulo entre esses vetores? Então, peraí, para ser honesto, tem que ser algo assim, ó, aqui 90 graus. Esse é o T2. Concorda comigo? E o T3 aponta para baixo, bundinha na cabecinha. Tu vê, ó, para que seja honesto o meu desenho, ó, tem que encostar. Por que que eu sei que a bundinha tem que encostar na cabecinha? Só porque eu sei que a resultante é 0. É por isso que tem que fechar um polígono. Por isso o método do polígono. Agora, olha só. Esse ângulo aqui era 90, tá aqui. Como é que eu vou descobrir que ângulo é aquele ou que ângulo é esse? Dali, tem T3 127. Ah, tá, peraí. O T2 está aqui, certo? O T3 está aqui. Né? Então, a tração 3 está ali e a tração 2 estava para cá. Esse ângulo todo, nós já até chegamos a ver quanto é que era, né? 37 mais 90, né? Certo? Beleza? Que ângulo é esse aqui, então, ó? É o 37, né? Concorda comigo? É o próprio 37, né? É só prolongar aqui, aquele ângulo ali, né? Concorda? 37. Ou não? Esse ângulo aqui, ó. O desenho tá aqui, hein, gente? Tem uma reta aqui, tem uma retinha aqui. Eu disse que era 37 aqui, né? Concorda comigo? Alternos internos. Tem uma reta vertical. Isso aqui é 90. Certo? A minha pergunta é que ângulo é esse aqui, ó? 53, né? Concorda comigo? Exatamente. Aqui é 90. Pra cá falta... Né? Isso aqui tudo é 180, né? Para dar 90 esses dois, isso aqui tem que ser 53. Vocês concordam que esse ângulo é aquele ângulo ali, ó? É o ângulo entre o vetor T2 e o vetor T3? 53? Essa é a parte perigosa desse método, né? Tu enxergar onde é que estão os ângulos. Que ângulo que tem que ser aquele? Vamos ver se é verdade. T1 está aqui, T3 está aqui. Esse ângulo com a horizontal é 53, então, se eu passar reto aqui, esse ângulo, pelo mesmo raciocínio anterior, tem que ser 37, está confirmado. Triângulo retângulo, eu tenho o direito de aplicar seno, cosseno e tangente, não tenho? Nós já sabemos que o T3 está suportando o peso, ou seja, vale 500. Seno, cosseno ou tangente? Seno, cosseno.
cosseno tangente? Pode chutar, se tu não sabe, pode chutar. Ótimo. Seno de quanto? Queres olhar para o 37 ou 53? 53, pode ser. Seno de 53. Quem é o seno de 53? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o T3. Seno de 53 é 0, 8. O T1 eu quero descobrir e o T3 era, está dividido, passa mesmo resultado do método da decomposição ou do teorema de Lamy. Aí eu só tive que usar seno. Seno cosseno tangente. Né, cara? Agora tu usa o seno do 37, ó. Seno 37 é o cateto oposto, T2, sobre a hipotenusa, T3. Seno 37 é 0,6, T2 sobre 500, está dividido, passa multiplicando, T2 é igual a 300. Cara, o que deu trabalho nesse teorema foi achar os ângulos, o aluno pode se confundir, mas depois que ele montou o triângulo virou uma questão do ano passado, cara. Uma questão simples do ano passado. Fala, amor. Qualquer triângulo, porque assim, olha só, o método polígono até dá para fazer com mais vetores, só que se fizer com mais vetores, não vai formar um triângulo bonitinho, uma figura fácil de resolver, então talvez complique. Ou seja, eu só recomendo usar o método do polígono quando forem 3 vetores, certo? Para formar um triângulo fácil de a gente matar. Porque se forem mais vetores, pode complicar o aluno na hora de fazer a conta. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, nessa matéria e em qualquer outra matéria. Se tiver um caso parecido, por exemplo, mas com um ângulo diferente, vai ser o mesmo assim? A técnica não muda. Se esses ângulos forem diferentes, se for 30, 45, 60, tu tem que te virar com a tabelinha. Se forem ângulos bizarros, o autor da questão tem que fornecer uma tabela completa ou permissão de... Eu vou ter que te dar uma tabela mais completa. No final das contas, vai sempre vai acontecer isso. Sempre igual. Ótimo. Agora entendi a tua pergunta. Ótima pergunta. Sobre o metapoligonal, claro que vocês leram, eu só estou complementando. Vantagem do metapoligonal: resolução simples envolvendo poucos cálculos. Mesma vantagem do Lamy. Desvantagem: só é útil para cálculos quando resulta em algum tipo específico de polígono, como o triângulo retângulo. Ou seja, se dá um pentágono irregular todo maluco, nos 5 vetores, eu vou me matar na geometria para matar a questão. Por isso, por essas desvantagens do método 2 e 3, é que eu sou fã do método 1. Esse método resolve todos. É isso, né? Era isso a tarefa? Tá bom. Mas, para que a gente possa verificar se tu realmente está se safando, eu vou ter que te passar uma tarefinha, que é toda a página 9. Toda. 3 questões, cara. Pela madrugada. Deixa eu ver se dá para colocar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer página 9 de tarefa, tá ótimo? Se tu quiser começar, tem uns 6 minutos aí pra fazer, hein? 5 minutos. Dá pra tu começar, pelo menos. Tarefa, página 9. Chegando.